Oi, tudo jóia? Hoje o tema é o bigode chinês. O bigode chinês é um dos recordistas no consultório, nas mensagens de redes sociais, em tudo quanto é lugar só se fala dele, né? O bigode chinês, na verdade, o nome dele é sulco nasolabial, quando ele chega até a boca, ou sulco nasomentoniano, quando ele vem mais até embaixo aqui. E ele tem causas muito diversas, por isso que é difícil de falar, qual que é o melhor tratamento para bigode chinês? Isso é muito complicado. Então hoje eu vou tentar abordar as possíveis causas de um bigode chinês e apontar para alguns tratamentos mais utilizados em cada uma dessas causas do bigodinho chinês. Então a primeira causa, que é a mais importante da gente perceber, é a característica anatômica da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem aquele desenho de rosto e é muito difícil de desfazer o bigode chinês, né? O problema é que com a idade, com todas as alterações que o rosto vai passando, essa característica ela vai sendo exacerbada. Mas o que é importante definir é se é possível a pessoa ficar livre daquele bigode chinês. A maioria das vezes não é, né? Então, a gente tem que sempre respeitar o desenho daquela pessoa. Eu já tive queixa da pessoa, falei assim, eu fiz um tratamento de bigode chinês e fiquei com a cara lisa, né? Então, assim, isso não é o objetivo. A gente tem que ter sombras, a gente tem que ter sulcos, desde que eles sejam agradáveis, né? Então, realmente, primeiro perceber, esse bigode chinês é desde pequeno, né? Tem muita gente que fala, eu tenho desde bebê, então você vai ter até morrer, né? Então a gente tem que tentar fazer com que esse bigode chinês seja agradável, mas não seja uma coisa que vai te definir enquanto pessoa, né? Ele vai ser uma coisa que vai fazer parte do seu rosto, mas que não vai te incomodar tanto. Então suavizar, sem pensar em remover aquele desenho, né? Uma segunda causa do bigode chinês é a perda de sustentação óssea. Muitas vezes a pessoa fala assim, o meu rosto caiu, é só esticar, né? Puxa aqui e tal. E não é bem por aí. A gente tem um tamanho de crânio quando a gente está na idade adulta e esse crânio vai murchando, tá? Então, é uma parte importante para a gente pensar que a sustentação óssea do rosto, ela vai piorando, ela vai diminuindo. Então, o fato de você perder sustentação nessa área atrás do nariz, né, que é a fossa piriforme, isso faz com que o nariz afunde um pouco e esse triângulo que vai se formando aqui na lateral, ele vai aumentando porque o seu osso está mais fino, né? Outra coisa importante é a perda óssea dentária, que é muito comum, tá? É muito comum a gente pegar paciente que chega queixando o bigode chinês, a gente vê que tem uma certa assimetria, fala, você tem alguma perda de dente? Eu tô tratando no dentista, eu tô fazendo implante, então é muito importante a questão da sustentação óssea na parte dentária, a perda de dente, ela influencia muito na exacerbação desse bigodinho chinês, então pensar, às vezes, tem um tratamento odontológico concomitante com um tratamento estético, tá? E pensar também em preenchimentos localizados para poder melhorar aquela área de perda óssea mais proeminente que não seja possível fazer um tratamento odontológico. Outra coisa importante da gente pensar é no volume facial, tá? O volume facial, ele é importantíssimo para a sustentação da parte mole do rosto, né? O volume, ele é definido pela gordura, pelo colágeno, né? Então é pela parte não óssea, tá? E essa parte não óssea, ela sofre perda ao longo da vida, além de ir derretendo, né? Então a gente vai perdendo esse volume e vai perdendo a sustentação desse volume. Então muitas vezes você tem uma gordura aqui e essa gordura ela desce para cá. E por ela descer para cá, ela vai fazer um sulco, que vai pesar nessa região aqui do bigode chinês. Então ele vai fazer uma dobra por cima aqui da parte da boca, que vai definir esse bigode chinês. Então, muitas vezes, o problema não é aqui no bigode chinês, o problema é aqui na maçã do rosto, o problema é aqui na lateral, que você perdeu essa sustentação, ou perdeu um volume, aquela pelinha murcha cai, ou uma pele pesada com gordura cai por cima desse bigodinho chinês. Então, a questão do volume é importante a gente pensar. Existe uma perda de volume ou existe um peso deste volume sobre o bigode chinês, né? Então, a gente vai pensar em como tratar isso. Seria volumizando uma região adjacente ou seria sustentando esse volume e reposicionando para poder fazer essa sustentação e tirar o peso aqui do bigodinho chinês, tá? Então a gente pensa nisso também. Outro problema que causa o bigodinho chinês, então, que eu já acabei falando,
é a perda de elasticidade lateral, né? A perda da sustentação dessa puxada do rosto na lateral e que acaba fazendo essa dobra por cima dessa parte aqui do sulco. Então, muitas vezes a gente aborda o bigode chinês tratando a elasticidade lateral e nem mexe aqui nessa região, tá? Então, a gente tem que pensar sempre, né, que acaba sendo aquele beabá, né? Bigode chinês, preenchimento na região. E não é bem assim, né? Às vezes a gente, para ficar um rosto harmônico, um rosto bonito e um resultado natural, né? Aquela coisa de querer olhar uma foto antiga e ficar parecido. A gente tem que pensar sempre em o que foi perdido que causou aquele problema. Então, o bigode chinês deu para notar que realmente não é tão beabá, não é pá, preencheu aqui e acabou, né? Para ficar uma coisa bacana, a gente tem que pensar em tudo que ocasionou aquele desenho, né? Respeitar o desenho do rosto daquela pessoa sempre, não querer ficar livre do problema, além do que a gente sempre tem que subcorrigir, porque aqui é uma região muito rica em artérias, a gente não pode pensar em comprimir com os procedimentos, exagerando nessa volumização local, porque você pode ter problemas maiores, né, decorrentes dos próprios procedimentos, então a gente tem que sempre pensar na limitação do método, tá? E aceitar um pouco que nem sempre é possível ficar sem sulco, sem dobras, até porque não fica legal, né? A gente tem que, acima de tudo, ficar com o rosto bonito e natural. Então, é isso, né? Bigode chinês é um tema realmente muito procurado, porque é uma coisa que chama muita atenção na foto, né? Às vezes marca muito na maquiagem e é muito importante a gente fazer essa abordagem dos múltiplos fatores que causam o problema. E aí vem a parte do profissional, a parte da avaliação, né, e a parte da boa indicação de um tratamento. Me coloco à disposição para responder perguntas, pode mandar temas para gente, mandar mensagem, nossa avaliação é gratuita e até o próximo.